Você já foi julgado pela roupa que vestia? Já entrou em um lugar e sentiu, antes mesmo de dizer boa tarde, que alguém decidiu quem você era sem ouvir sua história? Quanto custa a dignidade de uma pessoa? E o que acontece quando o destino resolve virar a mesa, não com gritos, mas com sabedoria? Naquela tarde, a cidade parecia correr mais do que o relógio. Ônibus lotados, buzinas, passos apressados, tudo em alta velocidade. Ele caminhava devagar, sandálias gastas, calça simples, camiseta desbotada. Parecia alguém que saiu rapidinho para comprar pão. Mas quem olhasse 2 vezes veria algo no olhar. Uma calma diferente, um brilho que não se compra. A certeza de quem já passou por tempestades e aprendeu a falar baixo para ouvir alto. Ele tinha passado o dia em uma palestra num centro comunitário de um bairro humilde. Choros contidos, risadas libertas, mãos levantadas para perguntas sobre dívidas, cartões, sonhos. Ao final, abraços apertados, fotos tiradas com celulares antigos, promessas de mudança. Ele era conhecido por onde importava, onde a vida dói. E naquele dia tinha acontecido um imprevisto besta e insistente, desses que chegam só para testar a paciência de quem prega paciência. A mala extraviou no voo, o terno, a camisa social, o sapato limpo. Tudo ficou girando em alguma esteira de aeroporto como se a vida fosse uma brincadeira. Ele recebeu a notícia com um suspiro e um sorriso curto. Deus sabe o que faz. A mensagem não precisa de gravata para ser verdade. Com o horário apertado, decidiu ir direto do aeroporto para a palestra do jeito que estava. E foi assim mesmo, simples, confortável, verdadeiro. As pessoas não se importaram, ao contrário, gostaram. É gente como a gente, disse uma senhora de olhos cansados e esperança teimosa. Depois da palestra, ele caminhou até o hotel onde a equipe tinha feito a reserva. Um prédio alto, de fachada espelhada, lobby com cheiros de perfume caro e flores, que pareciam nunca murchar. Tudo pensava luxo, tudo cochichava status. E como acontece muitas vezes, o luxo esquece que gentileza é a única coisa que enfeita sem humilhar. Ele entrou pela porta giratória e sentiu no ar a mudança de temperatura. Não a do ar-condicionado, mas a do olhar das pessoas. Você sabe qual é. Aquele olhar que começa nos seus pés, passeia pela sua roupa, caça uma etiqueta, um relógio, um sinal de merecimento. Não encontrou. E quando esse olhar não encontra, ele torce o nariz e chama de falta de classe aquilo que, na verdade, é só simplicidade. A recepção tinha um balcão brilhante, pedras caras, e atrás dele um homem de terno escuro, cabelo impecável, sorriso treinado para fotos e não para gente. O gerente, o tipo de pessoa que mede o mundo pela régua do próprio espelho. Ele ergueu os olhos e fez uma pausa longa, como se processasse um erro de sistema. Senhor, boa tarde. Busca algo. Aquela hesitação no meio da frase não era esquecimento, era julgamento. Boa tarde. Tenho uma reserva em nome de Elias. Elias, ele repetiu, digitando no computador, mas a mão parecia mais lenta que a vontade de dizer não. E o senhor pretende se hospedar aqui? A pergunta veio com veneno, mas dita com açúcar. A sala ficou atenta, como se alguém tivesse acionado uma campainha invisível. Alguns hóspedes pararam de falar. A funcionária que arrumava os folders segurou o gesto no ar. Quem já foi desrespeitado conhece a coreografia. Primeiro, a dúvida disfarçada. Depois, a verificação burocrática. Por fim, o empurrão de procure outro lugar. Sim, aqui mesmo, respondeu Elias com a voz que cabia em qualquer lugar do mundo. Interessante, o gerente disse, esticando o interessante como se fosse elástico. O senhor, ele olhou as sandálias. Teve um dia leve. Elias sorriu de canto, aquele sorriso cansado de quem já escutou piada velha com roupa nova. Tive um dia abençoado.
O gerente respirou fundo, então decidiu vestir a máscara de cordialidade que usava para negar com elegância. Olha, Sr. Elias, nosso hotel preza por um padrão de excelência. Temos clientes que buscam discrição, conforto, certas formalidades, talvez outro estabelecimento. Ele deixou a frase em suspenso, a palavra pousada dançando na língua sem sair. Eu entendo, meu amigo. A palavra amigo foi posta na mesa como um copo d'água, não como provocação. Só preciso de um quarto. O gerente não estava pronto para lidar com calma. A arrogância gosta de barulho porque se alimenta dele. E quando encontra serenidade, se incomoda. Ele inclinou o corpo para a frente, baixou o tom como quem combina segredo ruim. O senhor sabe quanto custa a diária aqui, não sabe? Sei. Elias sabia porque a equipe havia feito a reserva e pago adiantado. Mas, pelo tom, percebeu que o gerente não pensava em confirmar nada no sistema. Pensava em ensiná-lo com desprezo o preço da humilhação. Temos uma política de pagamento antecipado para casos especiais. Casos especiais. Aquilo doeu em um lugar que não aparece no espelho. Casos especiais tinha a cor de você não pertence. E ainda assim, Elias manteve a voz limpa. Sem problema, posso pagar agora. Essa frase, simples como pão na mesa, acendeu uma vela de deboche no rosto do gerente. Era o momento que a vaidade esperava para dar espetáculo. Ele olhou para o lado, viu 2 hóspedes atentos, mirou a funcionária ao canto e então resolveu transformar um ser humano em palco. Você já viu isso? Quando alguém usa o outro para mostrar poder, como se humilhar fosse um troféu. Vamos fazer assim, Sr. Elias. Ele ajeitou a gravata, teatral. Se o senhor tiver dinheiro para pagar o quarto mais barato, eu mesmo pago a suíte presidencial por tempo ilimitado. Houve uma risadinha solta de um canto, outra risadinha respondida de outro. Deboche tem o péssimo costume de contagiar quem precisa se afirmar diante dos outros. O gerente se animou com o riso que não era dele, mas parecia ser. E ele continuou já saboreando a plateia. Coloca uma placa com o seu nome na porta da suíte. Que tal? Fez uma pausa para colher o efeito. Hóspede ilustre, Elias. Fica bom, não fica? Elias não respondeu. Olhou ao redor. Viu um casal jovem segurando as mãos, surpreso. Viu um senhor de chapéu, desses que observam muito e falam pouco, com um olhar entristecido. Viu a moça dos folders, olhos marejando, aqueles olhos que pedem desculpa pelo mundo quando o mundo não pede por ninguém. E então, antes de falar, ele lembrou das muitas vezes em que a vida lhe jogou pedras nas sandálias e ele devolveu com palavras que não feriam, porque sabia, quem fere para provar que é forte só revela que é fraco. O senhor quer mesmo apostar comigo? Elias perguntou, mas sem ameaça, sem nervo. Só confirmou o absurdo para que todos pudessem perceber. Ah, não chamemos de aposta, claro, disse o gerente, escorregando em falsa modéstia. É apenas uma. Garantia de que nosso padrão será respeitado. O senhor de chinelo, camiseta... Ele fez um gesto vago, que queria dizer tudo e nada. A roupa fala, a pele fala, a conta bancária, ele supunha, falava menos. Foi nesse instante que uma senhora se aproximou do balcão com um passo tímido. Ela usava um uniforme simples, crachá com o nome e um sorriso de quem já aguou muitas plantas sem perguntar de quem são. Trabalhava na limpeza, e poucos notam quem limpa o que os outros sujam. Mas ela notava tudo. Notava, por exemplo, que os olhos de Elias eram os mesmos de um vídeo que o filho dela havia mostrado semanas antes. Um vídeo que mudou o jeito do menino lidar com dinheiro e com a própria raiva. Com licença, ela disse baixo. O gerente fingiu não ouvir. Com licença, senhor. Estamos ocupados, Lourdes, cortou o gerente sem olhar. É rápido, insistiu ela, a mão trêmula. Não de medo, mas de urgência.
O senhor é o Elias, aquele que fala sobre finanças, que contou a história da mãe que pagava as contas por ordem de prioridade, lembra? O lobby respirou numa só vez. O gerente piscou, incomodado, como quem viu uma lâmpada tremer. Elias sorriu para ela com gratidão simples. Eu me chamo Elias, sim, minha irmã, e lembro dessa história. A funcionária levou a mão ao peito. O senhor ajudou meu filho a sair das dívidas. Ele fez um caderno, como o senhor ensina, e conseguimos guardar um pouquinho todo mês. Ela limpou uma lágrima com os dedos. Desculpa, é que é importante. O gerente pigarreou, tentando retomar o fio da pose. Muito bonito, dona Lourdes, mas aqui tratamos de reservas, não de vídeos. Senhor Elias, está valendo a nossa proposta? É curioso como a verdade tem o dom de ficar em pé sozinha, e a arrogância não. A fala de Lourdes plantou uma semente silenciosa no ambiente. Alguns hóspedes se endireitaram nas poltronas. O senhor de chapéu assentiu de leve, como quem reconhece um velho conhecido invisível. O caráter. Mas o gerente, viciado em aplauso fácil, seguiu no roteiro do deboche, como se a vida não tivesse avisado que a cena já tinha mudado. Elias colocou a mão no bolso e tirou uma carteira antiga, de couro simples. Não tinha cartão preto, não fazia barulho de metal. Tinha uma foto pequena, guardada com cuidado. A mãe. Ele olhou por um segundo para aquele retrato, como quem lembra a origem antes de dar o próximo passo. Está bem, disse, devolvendo a carteira ao balcão com gentileza. Se o senhor quer garantir, garanta. Eu posso pagar agora. O gerente deu um sorriso de raposa. A plateia invisível, que precisava de pouca coisa para se divertir, ajeitou-se nas cadeiras. Ótimo. Então, por favor, comece pelo quarto mais barato. Se o senhor conseguir... Ele levantou a mão e apontou para cima com uma solenidade forçada. Eu mesmo pago a suíte presidencial. Por tempo ilimitado. Tempo ilimitado. A palavra caiu no chão como louça cara. Ilimitado é um exagero que a vida gosta de corrigir sem usar borracha. Mas ali, naquele lobby, soou como coroação de uma crueldade elegante. Elias, no entanto, não apressou gesto algum. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e, com a mesma calma de quem reza antes de dormir, disse: o quarto mais barato, por favor, em meu nome. E, se puder, inclua o café para a equipe da limpeza amanhã cedo. Se não for contra as regras, claro. A frase atravessou o espaço e encontrou o coração da Lourdes, que levou a mão à boca para segurar um soluço. O gerente franziu a testa, sem entender por que alguém que estava sendo humilhado pensava em quem seria servido de café antes dele. O senhor está... Ele buscou a palavra. Brincando? Não! Só estou lembrando que quem sustenta um hotel de pé não é a pedra, é a gente. Houve silêncio. Um silêncio bom, diferente do silêncio do medo, o silêncio da reflexão. Mas o gerente não estava naquele silêncio. Ele estava na própria bolha, alimentado pelo orgulho e pela necessidade de mostrar que mandava. Senhor Elias, a voz saiu mais firme, porque o nervosismo sempre veste roupa de autoridade. Documento e cartão. Elias entregou. O gerente olhou, viu tudo regular, e mesmo assim arrastou as teclas no sistema, como se tentasse encontrar um erro que salvasse o personagem que ele interpretava. Não encontrou. A reserva estava lá, o pagamento adiantado também. Mas ele ignorou. Preferiu continuar a peça até o fim, porque a vaidade odeia abandonar palco. Muito bem, o senhor pretende parcelar? Ele sorriu de canto, esperando risadinhas de acompanhamento. Prefiro pagar à vista. Elias digitou, confirmou a transferência, recebeu a notificação do banco. O gerente viu o comprovante e, por um instante pequeno, o rosto dele desligou, como quando falta luz e tudo fica claro de outra forma. Ninguém notou, mas Lourdes notou. Quem limpa chão também lê rosto.
Pagamento efetuado, anunciou Elias com simplicidade. Aquela frase ficou flutuando no ar como uma oração que foi atendida sem trombetas. O gerente pigarreou, procurou o sorriso no bolso, não achou. Precisou improvisar. Certo. Então, ele pressionou os lábios, prisioneiro da própria promessa. Suíte presidencial, por tempo ilimitado. Tentou rir, mas o riso saiu torto como cadeira bamba. Elias assentiu, agradecido como quem recebe um copo d'água depois de uma caminhada. Não se gabou, não provocou. Apenas devolveu o mundo para o eixo com educação. Agradeço. E, se possível, gostaria que colocassem uma placa com meu nome na porta, como o senhor ofereceu. Não por vaidade, disse olhando ao redor, mas para lembrar a quem entrar que respeito não tem preço e dignidade não tem dress code. A palavra dignidade entrou no lobby com mais força do que qualquer tapete vermelho. Algumas pessoas abaixaram os olhos, outras ergueram, como se buscassem um espelho mais justo. O gerente tentou respirar a fibra do próprio terno. Precisava retomar o controle do enredo. Não, ainda dá tempo de virar, pensou, sem se dar conta de que o enredo não estava mais na mão dele. Claro, ele disse, forçando leveza. Vamos providenciar a placa. E então, numa última cartada para preservar a sensação de poder, completou. Mas antes, senhor Elias, eu lhe faço uma pergunta. O senhor tem certeza de que merece ficar aqui? Foi um soco de luva. A pergunta atravessou o ar com o veneno de 100 suposições. Cor, roupa, origem. E parou perto do coração de quem já ouviu isso muitas vezes. Às vezes não em palavras, mas em portas que não se abriam. Elias respirou fundo. Pensou no menino da palestra que decidiu vender um par de tênis para pagar a conta de luz. Pensou na moça que enviou mensagem dizendo que, depois de 3 anos, saiu do cheque especial e dormiu em paz. Pensou na mãe da foto, cuja dignidade nunca caberia numa fatura de cartão. A pergunta certa não é se eu mereço ficar aqui, respondeu, sereno. A pergunta é se este lugar merece ser lembrado como um lugar onde as pessoas são tratadas com respeito. Alguém disse amém baixinho. Não foi bem uma palavra religiosa, foi um jeito de dizer é isso. E foi assim, no meio daquela conversa, que a cidade que corria entrou devagar dentro das pessoas. Porque quando a verdade chega, ela não empurra, ela convida. O gerente enrijeceu a mandíbula. Ainda não tinha entendido que a cena já não era dele. E como quem busca o ponto final que não existe, concluiu. Então, senhor Elias, subiremos? Ou prefere que eu anuncie aos presentes a sua conquista? Não é conquista, é só um quarto, disse Elias. Conquista é quando alguém descobre que merece respeito antes de ter dinheiro. E quando quem está no poder aprende a servir, não a humilhar. Aquela frase ficou no ar, rodando devagar, buscando lugar para pousar em cada ouvido. Alguns desviaram, outros abriram espaço. E antes que o silêncio se tornasse aplauso, o gerente, num gesto ansioso de quem tenta manter o truque vivo, encostou o corpo no balcão e soltou. Pois eu anuncio. Ele ergueu a voz para ganhar a sala. Senhoras e senhores, nosso hóspede aqui... Fez uma pausa dramática que soou carente. Acaba de ganhar a suíte presidencial por tempo ilimitado. Os olhos se viraram em direção a Elias. Ele não sorriu. Apenas inclinou a cabeça em gratidão, como quem recebe um favor de Deus e não um presente de palco. E foi nesse ponto exato entre o anúncio e o eco do anúncio que o destino puxou a cadeira para um novo ato. Uma notificação discreta vibrou no celular de uma das hóspedes. Ela olhou, arregalou os olhos e sussurrou para o marido. É ele. O senhor de chapéu também recebeu uma mensagem do neto. Um link de vídeo com o rosto de Elias e a legenda: o homem que me ensinou a viver com pouco para viver com paz.
A moça dos folders abriu o navegador escondido sob o balcão. Digitou Elias Finanças e o rosto dele apareceu em entrevistas, em trechos de palestras, em depoimentos. A sala começou a compreender o que estava diante dela. Mas isso é assunto para depois. Você já sentiu essa virada chegando, né? Quando a verdade, que sempre foi verdade, só precisa ser reconhecida. E quando ela é reconhecida, não sobra espaço para soberba. Fica só a lição. E a lição, meu amigo, minha amiga, está apenas começando. Se você já viveu algo parecido, se já foi diminuído por causa da aparência, comenta aí. O que você diria nessa hora? E se você já se pegou julgando alguém sem conhecer, que tal a gente aprender juntos com essa história? Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mexer com sua ideia de justiça, perdão e riqueza de verdade. O murmúrio começou baixinho, como vento que passa por frestas. A notícia correu no brilho das telas. É ele. Cada rosto aceso por uma luz azul revelava de um jeito ou de outro a peça se rearrumando. Alguns hóspedes recostaram, envergonhados do riso que deram. Outros, curiosos, se inclinaram, tentando ver melhor aquele homem de sandálias, que de repente era alguém que já havia sentado no sofá de tanta gente sem nunca ter pisado naquele lobby. O gerente percebeu a mudança de ar, mas fingiu não ver. Orgulho é teimoso. Ele chamou um jovem da equipe com um estalar de dedos, que já dizia muito sobre como tratava pessoas. Ricardo, providencie a chave da presidencial agora. Falou baixo, porém duro. E mande a segurança acompanhar. Não quero problemas. Segurança. Essa palavra, usada como ferramenta de constrangimento, tentou fincar raiz no ambiente. 2 seguranças discretos se aproximaram. Nada de grosseria, mas a presença deles falava. Estamos de olho. Elias reparou e, mesmo assim, sorriu para os 2, como quem agradece a quem está trabalhando. Um deles, mais velho, respondeu com um aceno respeitoso. Parecia entender que estava ali por ordem, não por necessidade. Posso fazer uma pergunta? Disse Elias, olhando para o gerente. Pois não, respondeu ele, encarando com aquele olhar que mede, não que vê. Se eu tivesse entrado de terno, com um relógio pesado no pulso e uma mala bonita, você teria pedido segurança? O gerente piscou. Fez aquele sorriso estreito de quem não aceita a pergunta, só a tolera. Procedimentos, senhor Elias. Procedimentos são bons. Elias concordou. Ruim é quando viram desculpa para desrespeitar. A moça dos folders, ainda com olhos úmidos, organizou os papéis como quem organiza a coragem. Senhor Elias, o café da equipe de limpeza, o senhor falou sério? Perguntou baixinho, como quem segura uma esperança com as 2 mãos. Falei sim, ele respondeu, virando-se para ela. Se não puder, tudo bem, mas e se puder, considero um presente meu para vocês. Eu posso falar com a cozinha, ela disse, com um sorriso que parecia sol nascer. Ninguém vai dar café para ninguém sem minha autorização. O gerente cortou, seco como faca. Aqui existem regras. Elias assentiu, ainda sereno. Então, vamos pela regra. Primeiro o quarto, depois a conversa. Ricardo voltou com a chave e a papelada da suíte presidencial. As mãos tremiam, não de medo de Elias, mas do próprio gerente. Quem trabalha sob grito aprende a viver na ponta dos pés. Assine aqui, disse o gerente, estendendo os documentos. E como combinamos, placa com o nome. Quase engasgou na palavra combinamos. O senhor prefere Elias ou senhor Elias? Elias segurou a caneta, mas não assinou de imediato. A sala suspendeu o fôlego. Ele leu devagar, linha por linha. O gerente impaciente batucou o balcão com a unha. Algum problema? Inquiriu. Nenhum, disse Elias, levantando os olhos.
Só estou me certificando de que não há letras miúdas dizendo que honra só vale para quem tem terno. As risadas que vieram agora não eram de deboche, mas de alívio. O senhor de chapéu sorriu com os olhos. O gerente desconfiou de que a sala não era mais palco, era plateia, e uma plateia que não ria das piadas dele. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e um casal mais velho, roupas simples, postura elegante, sem precisar de etiqueta, saiu, falando baixo. A senhora olhou Elias com carinho que mãe reconhece e sussurrou ao marido: "É o moço dos vídeos, João. Ajudou a nossa neta a montar o primeiro cofrinho." O marido concordou e os dois aproximaram-se de Elias com respeito tranquilo. "O senhor nos ensinou a não gastar o que a gente não tem para mostrar o que a gente não é", disse o senhor. "Obrigado." Elias apertou a mão dele e fez um gesto de agradecimento silencioso, daqueles que não precisam de frase. O gerente torceu a boca. Aquilo escapava do script. E quando foge do script, quem só sabe mandar não sabe conduzir. Houve uma pequena agitação do lado da porta de vidro. Um homem entrou apressado, gravata afrouxada, celular na mão. Era o diretor de operações do grupo do hotel, chamado pelo próprio gerente quando percebeu que a aposta tinha saído do controle. O diretor analisou a cena em segundos. Hóspede humilde, respeitado por alguns, telefone de outros piscando com o nome Elias Finanças. Funcionários em alerta, gerente em pose de porcelana. Ele caminhou até o balcão. "Boa tarde", disse com voz firme, porém sem soberba. "Eu sou Augusto. Algo aconteceu?" O gerente tomou a frente, ansioso por uma autoridade que confirmasse seu papel. "Nada demais, Augusto. Apenas uma situação singular. Este senhor quer hospedar-se na presidencial por tempo ilimitado. Eu ofereci como cortesia, já que ele conseguiu pagar o quarto mais barato." O diretor virou o rosto para Elias, surpreso pela construção tosca da frase. "Conseguiu pagar?" "Está tudo certo", Elias respondeu antes que o diretor precisasse medir palavras. "Só estou tentando descansar depois de um dia de trabalho." "O senhor tem reserva conosco?" perguntou Augusto, profissional. "Tenho sim", disse Elias, "em meu nome. Paga adiantada." Ricardo confirmou com um gesto tímido. Augusto pediu licença, passou o olho no sistema e encontrou o que precisava. Dormiu um segundo na própria expressão. Estava tudo certo com a reserva. O problema era de outro tipo. Ele fechou o computador e voltou com um sorriso sincero, o tipo que não costa a cara. "Senhor Elias, perdoe qualquer incômodo", disse. "Nossa casa é sua casa hoje." O gerente tentou rir, mas o riso não encaixou. Augusto percebeu o clima e, como quem acende luz em quarto escuro, decidiu enfrentar a sombra. "Aliás, para que não paira nenhuma dúvida, aqui ninguém será julgado pela roupa que veste", completou. "A partir de agora, essa é a nossa política clara." Percorrido de aprovação, cortou a sala, mas o gerente endureceu. "Augusto, com todo respeito, precisamos ser seletivos. Não podemos virar albergue." A frase caiu pesada, dividindo o ar. Lourdes, ao fundo, olhou para o chão, como quem vê uma velha ferida abrir. O segurança mais velho cruzou os braços, desconfortável. O diretor respirou e falou baixo, mas com peso. "Seletivo com o quê, exatamente? Com respeito?" O gerente percebeu a armadilha, mas já estava no centro dela. "Com o padrão, com pessoas que combinem com o nosso ambiente." A palavra "combinem" doeu como sapato apertado. Elias, ainda com a caneta na mão, assinou a papelada e a pousou sobre o balcão com calma. Depois, virou-se para a sala, não para humilhar ninguém, mas para levantar uma ponte onde só havia grade. "Posso dizer uma coisa?" perguntou, sem tom de palco. "Por favor", disse Augusto. "Eu ensino sobre dinheiro", começou Elias. "Mas o que mais ensino é sobre valor. Dinheiro pode comprar cama, mas não sono. Pode pagar diária,
mas não respeito. Pode enfeitar o lobby, mas não limpa o coração. O que dá valor a um lugar são as pessoas, e as pessoas aprendem pelo exemplo. Se a liderança humilha, a equipe desanima. Se a liderança serve, a equipe floresce. Silêncio. Aquelas palavras foram entrando devagar, como quem tira sapato para entrar na sala de alguém. O gerente cruzou os braços, escudo de quem se sente nu. E mais, continuou Elias, olhando para Lourdes. A sala mais importante deste hotel não é a presidencial. É a copa onde o café é coado todo dia. É a lavanderia onde a vida alheia passa e ninguém vê. É o corredor onde se limpa o chão que a gente pisa. Quando a gente honra quem ninguém vê, Deus honra a casa toda. Alguém sussurrou, é verdade, com fé de domingo. O senhor de chapéu tirou o chapéu. Lourdes enxugou as lágrimas, dessa vez sem se esconder. O segurança mais velho, que parecia ter netos, ajeitou a coluna como quem lembra da própria dignidade. O gerente bufou, quase inaudível. Dava para ver o pensamento dele gritar, vão me tirar a autoridade. Foi quando uma hóspede jovem, os olhos ainda molhados pela descoberta, se levantou e falou, contrariando o medo que tinha de incomodar. Com licença, disse. Eu iria estender minha estadia aqui, mas se esse é o jeito que tratam as pessoas, prefiro procurar outro lugar. A frase bateu como sino. O marido levantou também. Eu também, disse resoluto. O casal mais velho, que agradecera Elias, olhou um para o outro e assentiu junto. Nós vamos com eles, falou o Senhor, firme porém triste. Não queremos investir nosso dinheiro onde a pessoa vale menos que a roupa. Duas outras pessoas perto do piano olharam para o relógio, trocaram de ideia no mesmo instante e foram até o balcão pedir check-out antecipado. O gerente, atordoado, ergueu a voz. Por favor, não façam isso. Estão exagerando por causa de um mal-entendido. Não era mal-entendido. Era um modo de entender o mundo. E o mundo às vezes responde. Augusto acionou a equipe com um gesto, não de pânico, de cuidado. Pediu que atendessem os hóspedes com gentileza e agilidade. O lobby virou um pequeno formigueiro silencioso. O gerente tentou, desesperado, avançar nos computadores, dar ordens cruzadas, controlar a vazão. Por dentro, uma rachadura alargava. No meio disso, Lourdes largou o pano de lado. Foi até o gerente com coragem de quem já se acostumou a engolir sentimento e, naquele momento, decidiu não engolir mais. Doutor, ela disse, sem agressividade, o senhor quer muito que a gente sorria para as pessoas, mas sorrir sem respeito não é sorriso, é máscara. A frase veio limpa, sem retoque. Quem ouviu fez um de concordância. O gerente sentiu as bochechas queimarem. A senhora está demitida se continuar me desrespeitando, disparou, precipitado, no velho hábito de mandar. Eu peço demissão, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a coragem que apareceu quando ela nomeou a própria verdade. Não dou conta mais de trabalhar com medo. Foi como acender uma luz no fundo do corredor. Um rapaz do restaurante que fingia enrolar guardanapos só para não precisar ver tudo, ergueu a mão. Eu também, disse num fio de voz que foi crescendo. Não aguento mais levar bronca por não sorrir com os olhos para quem grita com a gente. Uma recepcionista, que há tempos suportava comentários sobre o corpo e o cabelo, respirou fundo e falou: Eu não vou pedir demissão agora, mas quero registrar que não é só hoje. Quem trabalha aqui sabe. A gente quer respeito. A verdade, quando sai da sombra, dói e cura. O diretor Augusto entendeu. Aquilo não era um teatro, era uma chance. Ele se virou para o gerente. Vamos para a sala de reunião, agora. Eu não saio daqui, respondeu o gerente, agarrado ao balcão como náufrago à tábua.
Este lobby é minha responsabilidade. Não vou deixar esse show acabar com a reputação do hotel. A reputação do hotel é construída todos os dias no jeito que a gente trata a gente, retrucou Augusto sem levantar a voz. E hoje ela balançou. Ou a gente corrige ou a gente afunda. Elias, percebendo que a corda esticava, decidiu apertar o nó da lição, não para apertar o pescoço de ninguém, mas para segurar o sentido. Eu não quero que ninguém perca o emprego por minha causa, disse. Eu só queria um quarto, mas já que a vida abriu essa porta, deixe eu dizer uma coisa, especialmente para quem manda. Poder não é licença para humilhar, é oportunidade para servir. Quem usa poder para ferir, perde o poder por dentro, primeiro, depois, por fora. Ele continuou sem pressa. Dinheiro é importante, sim. Eu ensino a cuidar dele porque ele vira escola, remédio, comida, descanso. Mas dinheiro sem caráter vira arma. E arma nas mãos de quem está atrás de um balcão é muito perigosa. Mata aos poucos, no respeito. Por isso, se esse hotel quiser realmente ser o melhor da cidade, pode começar hoje, com um compromisso. Prioridade será a gente, e o lucro virá como consequência de um serviço justo. A moça dos folders ergueu o queixo. O segurança mais velho endireitou os ombros. O casal que ia embora parou a passos, como quem precisa ouvir mais um pouco antes de fechar a mala do coração. O gerente, contudo, parecia ter escolhido o abismo do orgulho. Ele bateu a mão no balcão, um som seco que tentou ser autoridade e virou susto. Chega, disse. Eu dirijo este lobby há 10 anos. Ninguém vai me ensinar a fazer meu trabalho. Apontou para Elias. O senhor é bem-vindo, na suíte, no que quiser. Mas não venha aqui dar sermão. O senhor não manda aqui. Elias respirou e abaixou o olhar por um segundo, como quem ora um pedido curto. Senhor, guarda minha língua. Quando levantou, a voz estava limpa. Eu não mando em nada, meu amigo. Eu proponho. E virou-se para Augusto. Posso sugerir uma coisa, como parte da aposta que o seu gerente fez? Augusto, percebendo que era hora de transformar caos em caminho, assentiu. Pode, diga. 2 coisas simples, disse Elias. Primeiro, coloque por escrito na entrada um compromisso do hotel com a igualdade de tratamento, sem exceções. Uma frase clara, sem marketing, compromisso. Segundo, promova um encontro com a equipe, todos os setores, para ouvir as dores de quem trabalha aqui e criar juntos um plano de respeito. Se precisa de ajuda, eu me ofereço para orientar de graça. Um burburinho agradecido percorreu o ambiente. O gerente riu de canto, debochado, tentando recuperar aliados que não estavam mais ali. De graça? Provocou. O filantropo de chinelo quer nos salvar? Não, Elias respondeu sem se ferir. Eu aprendi com a vida que quem ensina aprende de novo. Eu quero aprender com vocês. Foi então que mais uma peça caiu no tabuleiro. A porta giratória trouxe um homem que não vestia terno impecável, mas usava olhos atentos de quem investe onde há valor. Ele era dono de uma rede de eventos pela cidade e, volta e meia, hospedava palestrantes ali. Vira os vídeos de Elias, admirava de longe. Aproximou-se, cumprimentou com um aceno amplo e falou com Augusto. Se esse hotel abraçar o que esse homem está dizendo, eu fecho com vocês as hospedagens do próximo ciclo de conferências. Se não, levo tudo para o concorrente. O gerente prendeu a respiração. Aquilo doeu onde ele entendia, no bolso. Augusto mediu rápido o peso das consequências. Enxergou em segundos a chance de virar de verdade, virar cultura, não só discurso. Fechado, ele disse ao investidor, vamos abraçar. E voltando-se para Elias, obrigado pela oferenda, eu aceito, hoje mesmo. O gerente tentou interromper. Augusto, isso é imprudente, está se deixando levar por verdade. Augusto cortou, com calma.
e por visão de futuro. Lourdes, que já tinha pedido demissão, olhou para o chão e depois ergueu o olhar, sem saber se cabia esperança. Dona Lourdes, disse Augusto, adivinhando o nome que o crachá escondia em letras pequenas. A senhora não está demitida. E não quero que peça demissão. Quero ouvir a senhora no encontro e quero pedir perdão em nome da casa pelo que a senhora tem engolido há tanto tempo. O choro que veio agora foi outro. Não de dor represada, mas de alívio que encontra saída. 1, 2, 3 palmas tímidas surgiram pelo lobby e pararam, com medo de parecer festa em funeral. Augusto levantou a palma, pedindo serenidade. Não é hora de aplauso distante, é hora de compromisso perto. Elias assentiu. O gerente, porém, não cedia. Orgulho não morre fácil. Ele negocia, barganha, promete. Ele respirou e numa última cartada falou com voz untada de falsa razão. Tudo isso por causa de quê? De um hóspede que chegou mal vestido e quer dar lição? De meia dúzia indo embora? Ninguém respondeu. O silêncio serviu de espelho. Às vezes, o silêncio é o professor mais severo. Foi então que o telefone do balcão tocou. Ricardo atendeu, pálido. É da matriz, sussurrou para Augusto, tampando o microfone. Estão vendo comentários nas redes. Alguém filmou. O vídeo. Sempre tem um vídeo. A moça dos folders, que minutos antes tinha escondido o celular, abaixou a cabeça com um misto de culpa e coragem. Ela havia filmado sem maldade, por instinto de proteção, como quem registra a verdade para não deixá-la desaparecer. Augusto pegou a ligação, explicou, assumiu, prometeu providências. Quando desligou, olhou para o gerente com uma firmeza que não humilha, mas não cede. Vamos nos recolher agora, por favor. Temos trabalho a fazer. O lobby não é tribunal. O gerente apertou os lábios, sentindo o chão fugir. Olhou em volta à procura de cúmplices. Encontrou no máximo rostos cansados de guerra, gente desejosa de paz. Ele recuou um passo e bateu a mão na gravata sem perceber que o nó apertava o próprio ego. Elias então caminhou até Lourdes. Abriu a carteira de couro simples, tirou um cartãozinho com um número e colocou na mão dela. É do projeto que a gente toca, explicou. Se precisar de orientação para organizar as contas de casa, liga, sem custo. A senhora e quem quiser. Ela segurou o cartão como quem segura um remédio caro dado de graça. Ao lado, o segurança mais velho encostou a mão no peito e inclinou levemente a cabeça. Era um obrigado silencioso. Senhor Elias, chamou o investidor aproximando-se. Se o senhor tiver um horário amanhã cedo, queria que falasse com minha equipe. Eles ganham pouco, mas têm sonhos grandes. Acho que o senhor consegue colocar pão e esperança na mesma frase. Consigo sim, respondeu Elias com um sorriso que cabia em qualquer mesa. O elevador abriu de novo. Ricardo se aproximou, agora com outra postura, não de medo, mas de respeito. Senhor Elias, a suíte está pronta. Engoliu seco antes de completar, como quem derruba um ranço antigo. E o café para a equipe de limpeza. Se o senhor permita, eu falei com a cozinha. Vai sair amanhã antes do turno. Elias olhou para Augusto, que assentiu com uma alegria discreta. Felicidade de gente que gosta quando o certo começa a acontecer. Obrigado, Ricardo, disse Elias. É só café, mas às vezes é no café que a gente lembra que é gente. Antes de subir, Elias parou de novo e virou-se para o gerente. Não havia vitória no rosto dele, havia compaixão. E compaixão tem uma beleza que não se vangloria. Meu amigo, disse sem ironia, a vida está te dando uma chance. Eu mesmo já errei muito, e quando me deram a oportunidade de fazer diferente, minha vida mudou. Não é sobre perder o cargo, é sobre ganhar paz. Quer tentar? O gerente respirou, mas não respondeu. O orgulho segurou a palavra pela garganta. Os olhos, porém, tremeram. Às vezes, a alma começa a se converter pelo olho.
Elias entrou no elevador. As portas estavam se fechando quando uma voz atravessou o saguão, trazendo um fio de desespero e outro de esperança. Espera! Era uma camareira muito nova, cabelo preso apressado, tênis gasto. Ela correu até o balcão, ignorando o olhar cortante do gerente, e falou rápido, com coragem, que só aparece quando a verdade empurra por dentro. Se for para mudar de verdade, eu fico. Mas se for para continuar igual, eu vou embora hoje. Porque eu não aguento mais engolir nó na garganta para sorrir para quem pisa em mim. As portas pararam, como se o elevador respeitasse a declaração. Elias só disse: que a mudança comece onde a dor começou. As portas se fecharam. O lobby ficou com o eco da frase e o peso das escolhas. Lá em cima, na suíte presidencial, não era luxo que esperava Elias, era oração. Ele pousou a mala vazia no chão, abriu a janela e deixou a cidade entrar. Respirou, agradeceu e pediu a Deus que fizesse o que ele não podia fazer, tocar o coração que a teimosia escondeu atrás de um terno. No andar de baixo, Augusto e o gerente entravam na sala de reunião. A mesa de vidro refletia dois homens muito diferentes naquele instante. Um pronto para assumir falhas, outro lutando para salvar a própria imagem. Do lado de fora, Lourdes, o segurança mais velho, o casal do chapéu, a moça dos folders e tantos outros esperavam não um espetáculo, mas um sinal. O que aconteceria dali em diante? O hotel aprenderia a lição ou o orgulho cobraria a conta? E o gerente, no fundo do peito, ouviria o convite que bateu na porta? A porta da sala de reunião fechou com um clique que parecia sentença. Do lado de dentro, o ar era frio e a mesa brilhava como se nada estivesse acontecendo lá fora. Mas a verdade não respeita polimento. Ela entra mesmo assim. Augusto sentou-se de um lado, o gerente do outro. Silêncio de duelo. Vamos começar pelo começo, disse Augusto firme, mas sem espada. O que aconteceu no lobby é grave, não por causa do vídeo, por causa do que a gente se tornou sem perceber. A gente? O gerente rebateu, erguendo o queixo. Eu segui procedimentos. Eu protegi a imagem do hotel. Protegeu a aparência e feriu a essência. Augusto respondeu. E a aparência não segura a casa em pé. O gerente mordeu os lábios. Você está me julgando por causa de um homem de chinelo que adora holofote. Holofote? Augusto inclinou o corpo curioso. Ele recusou o palco toda hora. Quem buscou plateia foi você. O gerente soltou um riso curto, nervoso. Ah, por favor. Aquele discurso para a equipe, a mãozinha estendida para a camareira. É popstar do respeito. É servo, retrucou Augusto. E se for popstar, é porque muita gente está cansada de apanhar de quem tem cargo. O telefone de Augusto vibrou. Ele olhou. Mensagens da matriz, do jurídico, do marketing, dos parceiros. Um vendaval entrando pela tela. Ele silenciou e voltou ao foco. Deixa eu ser claro, disse. Temos cancelamentos em massa. Em 30 minutos, 8 reservas longas foram embora. 2 empresas suspenderam eventos. E esse número vai subir. O gerente tentou vestir desprezo, mas a roupa não serviu. Eles voltam, sempre voltam. O povo esquece. Alguns esquecem, Augusto respondeu. Mas quem foi ferido lembra. E quem feriu, se não mudar, repete. O gerente encostou a cadeira para trás, como quem procura distância da própria consciência. E qual é o plano do senhor? Pedir desculpas no Instagram? Servir café para a faxineira? Pregar versículos na recepção? O plano é simples e difícil, disse Augusto sem se ofender. Retirar o coração de pedra e devolver coração de carne. Começa agora, com reconhecimento de erro, depois compromisso público e mudança de prática, treinamento, escuta, política escrita, consequências claras. Consequências? O gerente repetiu, percebendo o gosto da palavra. Sim,
para todo mundo, inclusive para mim se eu falhar, inclusive para você se decidir ficar. O gerente ergueu as sobrancelhas. Decidir ficar? Eu construí esse lobby. Eu construí um império de medo. Augusto cortou, sem elevar o tom. E medo não fideliza cliente nem ser humano. A palavra medo encontrou a única fresta que o gerente ainda protegia. Ele apertou as mãos. O orgulho é esperto. Quando encurralado, ele troca de máscara e finge ser zelo. Ele tentou. Eu só quis manter padrão. Então guarda esta frase, disse Augusto, inclinando-se para a frente. Padrão sem respeito é opressão bem decorada. Silêncio. Do lado de fora, passos iam e vinham. Mensagens pingavam. Uma batida suave interrompeu. Ricardo entrou com um rosto que pedia licença. Desculpa. Ele ergueu um papel. A dona Marta, da 1604, decidiu fazer check-out agora. E a equipe de eventos da Cidade Nova cancelou a semana toda. Querem nota oficial. Augusto respirou fundo. Obrigado, Ricardo. Diga que estamos preparando e que eu mesmo ligo em seguida. Ricardo assentiu, olhou para o gerente por um instante. Não de medo, de despedida, e saiu. Você está vendo? Disse Augusto, voltando-se para o gerente. A casa está sentindo, e eu não vou deixar ruir fingindo que é vento. Não é vento, é colheita. O gerente desviou o olhar para a janela, onde a cidade corria sem saber de suas guerras particulares. Lá embaixo, o lobby fervilhava, mas de um jeito novo. Menos barulho, mais escolha. Gente indo embora em silêncio digno. Funcionários reunidos em cantos pequenos, como quem costura um pano rasgado. O que você quer de mim? Ele perguntou, já sem verniz. Primeiro, escuta verdadeira. Depois, pedido de perdão público, com nome e sem desculpa. Depois, entregar o cargo até que a confiança seja reconstruída, ou aceitar o desligamento, se não houver arrependimento. A palavra desligamento pousou na mesa como algo vivo. O gerente sorriu de lado, altivo pela última vez. Você não tem coragem. Não é coragem, Augusto disse. É dever. De repente, uma vibração insistente na mesa do gerente. Ele atendeu no automático. Do outro lado, a dona do grupo, voz pausada, anos de experiência e um radar afinado para verdades duras. Estou vendo o vídeo, disse ela sem rodeios. Estou vendo você também, e estou vendo o que deixamos virar por descuido. O gerente tentou se defender. Presidente, com todo respeito, esse homem provocou, a equipe filmou sem autorização, os hóspedes... Pare, ela interrompeu sem aumentar 1 decibel. Quem provocou foi o seu orgulho. Quem filmou foi o cansaço de quem não aguenta mais. E quem foi provado foi o nosso caráter. Silêncio. Ela continuou. A partir de agora, Augusto fala por mim. E você, meu caro, tem 2 caminhos. Se desculpar publicamente e se afastar para a reciclagem profunda, com acompanhamento, ou encerrar hoje o ciclo aqui. Eu amo resultados, mas eu amo mais pessoas. Escolha. A ligação terminou. O gerente ficou olhando para o nada, como quem pisa num degrau que não existe. Ele tentou puxar a velha armadura, mas ela estava pesada demais. Começou, o tom vacilando. Eu não sou esse monstro que estão pintando. Ninguém nasceu monstro, disse Augusto. A gente vai virando quando deixa o amor ir embora e põe o ego no altar. Os 2 saíram da sala. No corredor, o ar parecia outro, leve, ainda tenso, mas com cheiro de recomeço. O gerente viu a equipe reunida, olhos curiosos, feridos, atentos. Elias não estava ali, tinha subido para orar. Mesmo assim, a presença dele parecia estar nas frases que ficaram. Augusto chamou todos para o lounge de reuniões. Não era palco, era roda. Gente de todo o setor. Limpeza, cozinha, recepção, segurança, manutenção, eventos. Entraram devagar, alguns desconfiados. O gerente ficou de pé ao lado.
sem centro, sem script. Obrigado por estarem aqui, disse Augusto com voz que dava lugar. Peço perdão, em nome da casa, por cada vez que vocês foram desrespeitados, por hóspedes e por nós. Hoje a verdade apareceu, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. A partir de agora, compromisso. Ninguém será julgado pela roupa, pela cor, pelo jeito de falar, pelo tamanho da gorjeta. Isso vai virar política escrita, visível no hall e, antes disso, vai virar prática. Um murmúrio de esperança atravessou a sala. O segurança mais velho levantou a mão. E quando for hóspede que falta com respeito? Perguntou, a voz de quem já engoliu muita grosseria. A gente é cobrado para sorrir e dizer pois não, até para humilhação. Então vamos criar um protocolo de proteção à equipe, respondeu Augusto. Hóspede que humilhar será advertido e, se insistir, convidado a se retirar. Respeito não é opcional, nem para quem paga. Lourdes fungou, tentando esconder uma emoção que já não cabia. E com a gente aqui dentro, soltou simples, porque quando vem bronca lá de cima, a gente desmancha no caminho. Augusto assentiu. Vamos estabelecer canais anônimos de denúncia, reuniões mensais de escuta e avaliações que considerem não só metas, mas postura humana. E vamos treinar líderes para servir. Ele respirou, virou-se para o gerente. E agora vem a parte difícil e necessária. A sala prendeu a respiração. O gerente sentiu o coração bater onde nunca reparava. O nosso gerente do lobby vai falar, disse Augusto, e depois tomaremos decisões. Todos olharam. O gerente passou a mão na gravata, mas dessa vez o gesto não trouxe poder, trouxe peso. Ele abriu a boca e por um segundo não saiu nada. Quando a voz veio, tinha areia. Tossiu, recomeçou. Eu errei. A palavra caiu como chuva em terra seca. Gente chorou sem barulho. Ele continuou cambaleante. Eu errei muitas vezes. Hoje ficou filmado, mas teve dia que não filmaram. Eu tratei vocês como peças e tratei hóspedes como premiação ou ameaça. A desculpa era padrão. A verdade era soberba. Peço perdão. Um alívio tenso correu as cadeiras. Lourdes levou a mão ao rosto. A recepcionista, que antes hesitou, ergueu um pouco o queixo, como quem enfim vê o destino pedindo desculpas. Eu vou me afastar, ele disse, chorando sem querer. Eu preciso me reencontrar. Se um dia eu puder voltar, quero voltar outro. Se não, que Deus me mostre um caminho que não passe por cima de ninguém. Ninguém aplaudiu. Não era hora. Mas houve paz. A paz que chega quando o mal é nomeado e devolvido à sua caixa. Augusto assentiu, atravessado por compaixão e senso de justiça. Obrigado por dizer a verdade, disse. A gente caminha a partir daqui. No mesmo instante, mensagens novas chegaram. Mais cancelamentos. Uma empresa grande, que ocupava 3 andares por mês, suspendeu o contrato por tempo indeterminado. Outra, que faria um casamento luxuoso no salão, transferiu a festa para outro hotel. Era um desmoronamento silencioso. O caixa sangrava em números, mas o que sangrava mesmo era orgulho. Enquanto isso, lá em cima, Elias ajoelhava no carpete da suíte presidencial. O luxo, diante de um joelho dobrado, vira cenário. Ele agradeceu por ter sido poupado de revidar. Pediu por cada pessoa do lobby, especialmente pelo gerente e pela dona do grupo, e por Augusto, e pela Lourdes, e pelo segurança mais velho. Pediu que o café da manhã do dia seguinte servisse mais que pão, servisse dignidade. Quando ele desceu, horas depois, o saguão estava diferente, menos cheio, mas não vazio. Havia um silêncio de construção, não de medo. Augusto o esperava. O gerente, com os olhos vermelhos também, lado a lado. Senhor Elias, Augusto começou. Obrigado por ficar. O senhor poderia ter ido embora com toda a razão,
mas escolheu nos dar a chance de virada. Quem sou eu para negar aquilo que Deus me deu tantas vezes? Elias sorriu. O que foi decidido? Augusto contou sem maquiagem o pedido de perdão, o afastamento do gerente, a política nova, o encontro com a equipe, o protocolo contra humilhações, a placa de compromisso a ser instalada na recepção naquela tarde. E disse também o que doía: cancelamentos em série, prejuízo à vista, parceiros em questionamento. O senhor ainda quer a placa com seu nome na suíte? Perguntou, lembrando-se da aposta. Elias respirou. Olhou para o teto alto, para as flores que não murchavam, para o balcão que brilhava. Quero uma placa diferente, disse, calmo. A da suíte. Escrevam só o hóspede que nos lembrou do essencial, sem nome. E na recepção escrevam grande. Aqui ninguém será julgado pela aparência. Dignidade é padrão da casa. Assinem como hotel, não como meu nome. Os olhos de Augusto brilharam de um jeito que não vem de luz de teto. Ele virou-se para o gerente. Você autoriza eu levar essa frase para todos os hotéis do grupo? Perguntou a Elias. Eu autorizo você a levar a ideia, respondeu Elias. A frase é de vocês agora. Lourdes, que assistia de canto, aplaudiu com os olhos. O segurança mais velho sorriu, e o sorriso finalmente alcançou os olhos. A moça dos folders apertou os papéis com uma alegria tímida. Vai acontecer, mas a justiça, quando chega, também fecha portas. Um representante de uma das empresas canceladas entrou e foi direto ao ponto. Com dor no coração, estamos saindo. Não por vingança, por coerência. Quando o clima estiver novo de verdade, a gente volta. Torcemos por vocês. Augusto agradeceu sem implorar. Quem pede perdão não negocia consequência, acolhe. E começou então um movimento que parecia filme acelerado. Hóspedes fazendo check-out, carregando malas com rostos resolutos, 2 taxistas esperando do lado de fora, ligações, comprovantes, chaves sendo devolvidas. Em cada saída, uma pequena dor e um pequeno ensinamento. A cada obrigado tímido da equipe, uma centelha de dignidade reacendia. O gerente assistia a tudo como quem vê a casa que organizou cair por causa da própria poeira que acumulou escondida. A palavra falido atravessou sua mente, mas pela primeira vez não significou dinheiro. Significou solidão. O poder que ele imaginava ter não o defendia do vazio que se abre quando todo mundo se afasta porque tem medo ou porque está cansado. Ele respirou, aproximou-se de Elias, sem gravata, sem pose, só um homem. Eu, disse buscando as palavras. Obrigado por não me humilhar quando eu te humilhei. Elias segurou o olhar dele com firmeza mansa. Eu só devolvi o que recebi um dia, falou. Alguém me tratou com dignidade quando eu não merecia. Isso salvou minha vida. Hoje, você tem essa chance. O gerente assentiu, olhos úmidos. Augusto colocou a mão no ombro dele. Não como chefe, como irmão que segura o outro na beira do abismo. Você está afastado, disse. Mas não está jogado. Vai ter orientação, acompanhamento, devolutiva. Se topar a verdade te devolve. Se não, ela te deixa ir. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, pareceu aliviado de não precisar segurar personagem nenhum. Lá fora, o investidor que havia feito a proposta voltou. Tinha conversado com a equipe dele, medido riscos e esperanças. A oferta continua, disse a Augusto. Vou manter as conferências aqui, mas com uma condição. Quero ver a política escrita hoje na entrada. E quero que parte do lucro mensal vá para um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Começando pela família da dona Lourdes, se ela aceitar. Lourdes levou as 2 mãos ao rosto. A sala se alegrou em silêncio. Alegria que respeita os passos de quem caminhou muito sobre pedra. Augusto apertou a mão do investidor com gratidão. Fechado e muito obrigado. Elias caminhou até a recepção com a moça dos folders.
Eles abriram juntos um arquivo simples no computador, em letras grandes, pretas, sem firula. Nesta casa, ninguém será julgado pela aparência, cor, roupa, sotaque ou saldo bancário. Respeito não é gentileza, é obrigação. Se você for desrespeitado, fale conosco. Estamos aqui para servir. Imprimiram, plastificaram, colaram no vidro. Houve um silêncio e depois um suspiro coletivo. O lobby parecia mais bonito. A partir dali, a avalanche se completou. Um jornalista local chegou, microfone discreto, perguntando se alguém queria falar. Augusto tomou a frente, assumiu erros, contou o compromisso, poupou nomes, exceto o próprio. Sem marketing, sem frase pronta. Elias ficou ao lado, silencioso. O gerente, mais atrás, chorou baixinho. O vídeo novo, com pedido de perdão e anúncio de mudança, começou a rodar pela cidade. Ainda assim, o dano financeiro bateu à porta sem pedir licença. A planilha no tablet de Augusto virou mapa de feridas, projeção de queda de receita, custos de rescisão, necessidade de caixa para treinar e sustentar a transição. Era a conta da justiça. Cara, porém certa. No fim da tarde, o sol invadiu o lobby pela lateral de vidro, dourando a frase recém-colada. Elias se aproximou da saída. Tinha outro compromisso na manhã seguinte com a equipe do investidor. Antes de ir, voltou-se para a casa que, em poucas horas, tinha conhecido o próprio rosto e não tinha fugido do espelho. Lembrem, ele disse para quem quisesse ouvir. Dinheiro é ferramenta, caráter é fundamento. Com ferramenta certa e fundamento firme, dá para construir um lar. Sem isso, a gente só levanta fachada. Ninguém respondeu com palavras. Responderam com postura. Lourdes endireitou a coluna e ajeitou o crachá. O segurança mais velho afrouxou a cara dura e deixou um sorriso escapar inteiro. Ricardo, o recepcionista, segurou o telefone com firmeza nova. Augusto anotou tarefas com a energia de quem encontrou propósito. O gerente, agora só um homem, ficou em pé, sem esconder as lágrimas, pronto para ir embora por um tempo e voltar, se fosse verdade, outro. E pela primeira vez naquele dia, a palavra ilimitado fez sentido. Não como capricho de suíte, mas como promessa de recomeço. Ilimitado é o amor que corrige, ilimitada é a graça que levanta, ilimitada é a possibilidade de mudar quando a gente para de brigar com a verdade. O lobby que amanhecera como palco de deboche, anoiteceu como altar de compromisso. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo da justiça, a redenção. Chega já. Na manhã seguinte, a cidade acordou como sempre. Sirenes ao longe, padarias abrindo, crianças correndo, gente correndo mais ainda. Mas naquele hotel, alguma coisa tinha mudado de lugar. Como quando a gente arrasta um sofá e, de repente, a sala respira melhor. A frase na recepção estava lá firme, preta no branco. Nesta casa, ninguém será julgado pela aparência. Dignidade é padrão da casa. Não era decoração, era direção. Elias chegou cedo ao salão de reuniões. A equipe do investidor já o aguardava. Motoristas, recepcionistas, cozinheiras, gente de uniforme simples e olhos enormes. Ele abriu a conversa do jeito que sempre abre, contando como quase perdeu tudo quando era jovem porque gastava para parecer e não para viver. Falou do caderno de despesas, do envelope do aluguel, da alegria de dizer não para um capricho e sim para a paz. E entre números e exemplos, colocou o que ninguém esquece: dinheiro é servo, não senhor. Lá no fundo, Lourdes escutava e tomava notas num caderninho escolar com capa de flores. Ao lado dela, a camareira mais nova, a mesma que gritou no lobby na noite anterior, escrevia respeito no topo da página, como quem define o tema de uma redação que finalmente faz sentido. O segurança mais velho anotava só 2 palavras: protocolo humano.
cada um à sua maneira, plantando semente. Enquanto isso, no outro prédio da cidade, numa sala de treinamentos emprestada, o gerente afastado começava a encarar o próprio deserto. Uma psicóloga o esperava, café preto numa xícara branca, bloco e caneta. Ele se sentou sem terno, camisa simples, sem a armadura de ferro que vestira por anos. A terapeuta perguntou pouca coisa. Ele falou muito. Falou da infância em que aprendeu que ser alguém era nunca perder a pose. Falou do medo que sentia de ser desrespeitado e, por medo, desrespeitava primeiro. Falou do prazer amargo de mandar e do vazio que sempre voltava quando as luzes do lobby apagavam. Chorou por dentro, às vezes por fora. No final ela disse: "Você não é seu cargo. E o poder não é seu remédio. O remédio é a verdade que dói e cura." À tarde, Elias desceu para o lobby. Encontrou Augusto com a equipe reunida. Eles criaram juntos um pequeno ritual de abertura. Antes do expediente, 3 minutos de alinhamento, onde qualquer um podia dizer uma frase de cuidado ou de gratidão. Foi Lourdes quem inaugurou, tímida e corajosa. "Obrigada por ontem. Eu fui dormir com medo e acordei com esperança." A equipe respondeu com um amém baixinho que não tinha religião, tinha sentido. O segundo a falar foi Ricardo. "Se alguém me vir perdendo a paciência no balcão, me puxa de lado. Eu autorizo. Eu ainda fico nervoso quando o cliente grita." Essa frase simples valia ouro, responsabilidade compartilhada. Não era mais cada um por si, era a gente por nós. A placa da suíte presidencial também ganhou vida. Não trazia nome como Elias pediu. Trazia uma frase: "O hóspede que nos lembrou do essencial." Quem subia até lá sorria de canto. Parecia história, parecia oração. Os dias foram passando como passam as águas depois da chuva, ainda turvas, mas em corrente clara. Os cancelamentos doeram. As contas apertaram. Augusto montou um plano de sobrevivência, corte de desperdícios, renegociação de contratos, pausa de reformas desnecessárias. Mas não cortou o que sustentava a promessa. Manteve o café da limpeza, o protocolo de proteção à equipe, o treinamento de líderes. E algo curioso começou a acontecer. Quem foi embora por coerência começou a mandar mensagens dizendo: "Estamos observando." E quem ficou por esperança começou a falar do hotel com brilho, não por propaganda, mas por testemunho. Numa dessas manhãs, uma família chegou com malas, roupas simples, olhares desconfiados. A mulher parou diante da frase da recepção e leu em voz alta. O menino, uns 11 anos, perguntou: "Mãe, isso é verdade?" Lourdes, que limpava o vidro ali perto, respondeu antes da mãe: "É, sim, aqui é." O menino abriu um sorriso que parecia promessa de futuro. Um sábado depois, o investidor trouxe sua equipe para ouvir Elias falar de finanças e fé. Ele contou como aprendeu que ser rico não é ter tudo, é ter paz quando falta metade. Eles fizeram contas, riram de histórias, anotaram metas. Ao final, o investidor pediu a palavra. "Vamos criar, junto com este hotel, um programa de bolsas para filhos de funcionários. Começa com 3 este ano. O primeiro nome, se a família quiser, é o do filho da dona Lourdes." O coração da mulher bateu no rosto. Lágrimas limpas que entraram e saíram como maré boa. Ela olhou para o teto como quem diz obrigada para quem está acima de todo o teto. A camareira nova abraçou Lourdes de lado, sem atrapalhar o serviço. E o gerente? 1 dia, 2 dias, 3. A terapia foi abrindo frestas. Ele voltou ao hotel sem farda, só para pedir perdão para cada funcionário, um por um. Não foi discurso, foi encontro. Procurou Ricardo. "Eu te quebrei em muitas pequenas humilhações. Me perdoa. Só se o senhor me chamar de você", disse Ricardo, meio rindo, meio chorando. "E só se puder me chamar de Ricardo, não de o rapaz." Procurou a recepcionista. "Certa vez eu comentei do seu cabelo. Foi invasivo."
Me perdoa. Eu perdoo, ela disse com a autoridade de quem fecha uma ferida. Mas da próxima vez que alguém fizer isso, você vai ser o primeiro a me defender? Vou, ele prometeu, sabendo que promessa agora tinha amarra, responsabilidade pública. Procurou Lourdes, a quem tinha cortado a fala tantas vezes. Naquele dia eu te calei, hoje eu vim ouvir. O que eu preciso aprender? Ela respirou simples como sempre. Quando a gente erra, a casa toda sente. Quando a gente pede perdão, a casa toda respira. Não esquece isso, não. Ele sorriu, desarmado. Não esqueço. Meses passaram. O hotel começou a ser conhecido na cidade não pela porcelana do lobby, mas pelo jeito de tratar gente. Um taxista contava: lá, se o passageiro te falta com respeito, eles ficam do teu lado. Uma cozinheira comentava no ônibus: nunca pensei que iam perguntar como eu estava antes de perguntar do buffet. Uma hóspede publicou nas redes: cheguei de chinelo, saí abraçada. O dinheiro voltou devagar no ritmo da confiança. As conferências do investidor lotaram. Outras empresas curiosas testaram o ambiente e ficaram. Um pastor reservou 3 salas para um encontro de casais e recomendou o Hotel do Púlpito, não pelo conforto, mas pela coerência. Uma ONG fechou parceria para treinar jovens da comunidade a entrarem no mercado de trabalho com dignidade. Os estágios começaram no hotel, sob mentoria de funcionários antigos. Lourdes virou referência, com uma calma que ensinava mais que manual. Elias, de longe, acompanhava com alegria. Vinha sempre que podia, não como celebridade, mas como irmão. Às vezes, aparecia sem avisar e sentava num canto do lobby com um café, só para ver a vida andar. Certa tarde, um menino o reconheceu e veio correndo. Foi o senhor que ensinou minha mãe a fazer o caderno das contas. Foi Deus que ensinou a gente a cuidar do que é da gente, ele respondeu, bagunçando o cabelo do menino. E sua mãe foi corajosa. Nesse dia, o gerente, agora ex-gerente, em processo de recomeço, se aproximou. Trazia nos olhos uma humildade nova, que ainda cambaleava, mas caminhava. Eu tenho algo para você, disse, entregando um envelope. Elias abriu. Era uma carta escrita à mão. O ex-gerente contava como tinha ido visitar a mãe dele, como confessou o orgulho, como pediu perdão pela vida de fachada. Contava também como estava voluntariando aos sábados, num centro comunitário, para dar aulas de postura profissional com respeito. Eu não sei ensinar finanças, escreveu, mas sei ensinar a olhar nos olhos e chamar pelo nome. Obrigado, disse Elias, guardando a carta como se fosse dinheiro raro. O que você está vivendo é riqueza de verdade. Eu ainda caio, o outro confessou. Às vezes me pego querendo provar que estou certo. Aí eu lembro do lobby, lembro da frase, e desço um degrau. Quem desce um degrau sobe 2 na alma. Elias respondeu, rindo dos próprios ditados. Houve, claro, quem não gostasse. Um hóspede exigiu expulsar um rapaz do boné porque não combina com a minha família. O segurança mais velho, apoiado pelo protocolo, disse com respeito: aqui todo mundo combina com respeito. Se o senhor não quiser ficar, a gente entende. O hóspede foi embora fulminando e foi bom que fosse. Uma casa com valores descobriu que ganhar todo mundo não é objetivo, é servir todo mundo, mesmo que alguns não queiram ser servidos com dignidade. Certo fim de tarde, Augusto reuniu a equipe. Era dia do compromisso, celebrado todo mês. Eles liam em voz alta a frase da recepção e partilhavam histórias de respeito que viraram hábito. Ricardo contou que concordou em atrasar o check-in de um cliente mal-educado só para não atropelar a pausa do café da equipe. A cozinheira disse que agora as sobras descartadas viravam marmitas para um abrigo, com parceria e autorização, tudo certinho. Lourdes celebrou que o filho, com a bolsa, tinha começado um curso técnico de eletrônica.
A camareira mais nova disse que aprendeu a dizer não, sem perder a doçura. Não posso ouvir isso, senhor. Aqui a gente se trata com respeito. O investidor apareceu com uma surpresa. O contrato das conferências por mais 2 anos e uma doação para ampliar o programa de bolsas. Negócio bom é o que dá lucro e dá orgulho, disse piscando para Elias. O resto é vitrine. E no meio desse cotidiano que não era mais notícia porque tinha virado normal, aconteceu a cena que parece pequena, mas fecha a história por dentro. Um homem entrou no hotel, negro como Elias, de chinelos, camiseta simples, carregava uma sacola de feira e uma preocupação na testa. Foi direto ao balcão, inseguro. Boa tarde, eu queria saber se posso usar o banheiro. Antes, a resposta seria automática e gelada. Agora, Ricardo sorriu com a naturalidade de quem não precisa olhar para Augusto para saber o que fazer. Boa tarde, claro que pode. Seja bem-vindo. Quer um copo d'água também? O homem agradeceu, quase sem acreditar. Lourdes, que passava por perto, ofereceu um cafezinho. Ele bebeu devagar, como quem saboreia um raríssimo gesto de humanidade. Ao sair, parou diante da placa e leu. Sorriu. E saiu mais leve do que entrou. Elias, que tinha acabado de chegar e viu a cena de longe, não interrompeu com discurso nenhum. Só fechou os olhos e disse baixinho: Obrigado, senhor. É isso. Naquele mesmo dia, a dona do grupo veio conhecer pessoalmente o lobby que tinha virado notícia, depois virado queda, depois virado recomeço. Caminhou devagar, conversou com a equipe, ficou em pé 5 minutos diante da frase da recepção, como quem ora em silêncio. Depois chamou Augusto e Elias. Eu não quero que essa história caia no esquecimento depois que a poeira assentar, disse. Quero que vire cultura. Manual vivo. Elias, você topa ajudar a gente a escrever um guia simples de hospitalidade com dignidade? Coisa prática, coração e mão. Topo, ele respondeu. Mas com uma condição. A primeira página conta a história da Lourdes. Todos riram. Lourdes ficou vermelha, fingiu bronca. Me deixem fora desse povo de internet. Mas por dentro ela sabia. Um milagre tinha se instalado naquele balcão. No cair da noite, o ex-gerente passou discretamente para deixar um currículo. Não era pedido de volta já. Era sinal de que ele estava pronto para servir onde precisassem, com o que tivesse. Augusto pegou o papel, leu com respeito, apertou a mão dele. Quando for a hora, a gente conversa. O importante é que você não desista do trabalho mais difícil, o de dentro. O sol se pôs tingindo o vidro do lobby de laranja. A cidade continuou correndo, a vida seguindo. Elias caminhou até a saída. Antes de ir, tocou com a ponta dos dedos a placa transparente da recepção, não como quem checa a qualidade, mas como quem confirma a promessa. Virou-se para Augusto, para Lourdes, para Ricardo, para a camareira nova, para o segurança mais velho. Disse: que tudo o que aconteceu aqui não vire o dia do vídeo, mas o começo do caráter. Quem crê que Deus exalta os humilhados, sabe, justiça não é vingança, é concerto. E concerto bom vira música boa para muita gente dançar. Ele sorriu e saiu. Na calçada, um senhor de chapéu, o mesmo do primeiro dia, esperava o táxi. Levantou a aba do chapéu em saudação. Obrigado por lembrar a gente do essencial, disse. Obrigado por ficar do lado do essencial, Elias respondeu. O carro chegou. Ele entrou. Enquanto o hotel ficava para trás, pequeno no espelho, grande na história, uma sensação doce e forte encheu o peito. Paz. Nem todo mundo aplaudiu, nem todo mundo voltou. Mas os que ficaram aprenderam algo que dinheiro nenhum compra. Caráter é o único luxo que não passa de moda. E você que leu até aqui, já viveu uma virada dessas? Você já foi julgado pela aparência? Já se pegou julgando alguém? Conta nos comentários. Sua história pode ser o abraço que alguém precisa hoje.
Se esse relato tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir que dignidade é padrão da casa e escreva aí: eu escolho respeito. Porque quando a gente escreve, a gente começa a viver.